Olá, vamos ver aqui a nossa última aula dentro desses modelos EOQ. Tá? Hoje a gente vai ver uma situação que é bastante comum, que a gente já discutiu aqui, tá? que é quando a gente permite falta em estoque. Então existem determinados negócios em que a falta em estoque é proibitivo, né? Como a gente já deu exemplo, no pão numa lanchonete, ou coisa assim. E existem negócios em que a falta em estoque não tem tanto problema. Né? Por exemplo, se eu estiver vendendo televisores, né, você manter um estoque muito grande de televisores é caro demais. E para quem está comprando um televisor, um aparelho de televisão, não tem tanto problema assim, muitas vezes, ele esperar uma semana ou 2 semanas para receber aquele produto. Né? A gente muitas vezes compra pela internet, né, coisas que demoram um mês para chegar, e nem sempre as empresas têm pronta entrega, né, para a gente levar aquele produto na hora. Então, vamos ver essa situação. Aqui a gente vai voltar para o nosso exemplo. Nesse caso aqui, tá, eu vou permitir a falta em estoque de escrivaninhas. Então a pessoa chega lá na loja para comprar escrivaninha, pode não ter na hora para entregar. Tá? E aí nós temos dois custos relacionados, né? O custo de estocagem, que a gente já viu, tá? O custo do estoque, e agora a gente tem o custo da falta em estoque. Então a pessoa que chega lá na empresa e não tem para pronta entrega, eu posso ter um custo relacionado a isso. Eu posso perder aquele cliente, né? Ele pode comprar em outro local. Isso pode acarretar também outros custos futuros, que além da perda da venda da escrivaninha, eu posso ter a perda do cliente mesmo, né? Que ele pode gostar de outros estabelecimentos, né? E comprar outras coisas lá em vez de comprar comigo. Né? Como no custo de estocagem, esse custo da falta também pode ser bem complicado da gente obter, mas não é o nosso escopo aqui. Né? Aí seria o escopo mais da área realmente de administração e produção. Tá? A gente vai levar em conta que esses custos já estão calculados, estimados, e a gente vai só trabalhar com eles. Então, nesse caso aqui, eu tenho um custo anual da falta em estoque de R$ 80 por escrivaninha. Tá? Então, R$ 80 por escrivaninha por ano. Então, o nosso gráfico vai ter esse formatão aqui. Tá? Eu vou ter, além daqueles valores que eu já conheço, um outro custo que eu vou chamar de S, que é o custo da falta em estoque. Então, eu vou ter o H, o custo de estocagem, e o S, o custo da falta em estoque, naquela mesma unidade. Tá? Então, eu vou comprar ainda em lotes de quantidade Q. Tá? Estou chamando de Q o lote total de compra. Tá? Só que quando esse lote chega de quantidade Q, eu já vendi escrivaninhas que eu não tinha para entregar. Tá? Então, parte dessa compra que chega não vai para o meu estoque, ele vai direto para os meus clientes. Tá? E não vão ocupar o estoque nesse caso. O que vai ocupar o estoque é esse valor M que eu estou colocando aqui no gráfico, tá? Que é o meu nível máximo de estoque. Então, esse valor todo aqui, ó, da ponta até embaixo, esse volume todo vertical aqui é o meu Q. Tá? Eu tenho um nível máximo de estoque, que é o M. E a diferença disso, que é o Q menos M, é a minha falta máxima em estoque. Né? É aquilo que eu vendi e não tinha para entregar. Né? Então eu tenho lá a quantidade de escrivaninhas, eu vou vendendo, chega um ponto em que meu estoque acaba, eu continuo vendendo escrivaninhas, só que vou anotando lá, a pessoa vai receber depois. Tá? E aí quando chega
o novo lote, que é nesse ponto B aqui, né? Esse novo lote chega. Essas Q-M escrivaninhas vão ser entregues para os meus clientes e eu preencho de novo o meu estoque com a quantidade M e recomeço então um novo ciclo. Tá? Então eu tenho aqui o ciclo completo, eu consigo determinar esses tempos bem fácil. Tá? Se eu tenho a taxa de venda, né, que é D, então o ponto aqui em que eu consumo M escrivaninhas vai ser M sobre D. O ponto em que eu consumo todas as minhas Q escrivaninhas vão ser Q sobre D. Tá? E o tempo em que eu consumo esse tempo aqui que leva, né, para consumir as minhas Q menos M escrivaninhas vai ser Q menos M sobre D. Então eu tenho essas bases, eu tenho aqui os meus triângulozinhos e vejam que novamente eu vou fazer contagem de áreas. Né? O meu custo de estocagem vai depender da área desses triângulos aqui de cima, tá? De altura M, e o custo da falta em estoque vai depender dos triângulozinhos aqui embaixo, né? De altura Q menos M e de base AB, que está aqui, ó, Q menos M sobre D. Tá? Tem os triângulos, eu sei fazer área de triângulo, eu tenho os meus outros valores, e aí posso determinar aqui o que eu quero. Tá? Então, eu vou considerar esses custos, o custo do produto, custo fixo dos pedidos, custo de estocagem e o custo da falta em estoque, que eu não tinha antes. Tá? E o meu objetivo é obter os valores de Q e M. Agora eu tenho dois valores que eu preciso obter, de modo a minimizar o custo anual total. Tá? E esse custo do produto aqui, ó, vejam que ele não depende de Q ou M. Tá? Então, na determinação de Q e M, a gente pode ignorar o custo do produto. Tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui os meus custos, o custo de estocagem por ano, o custo da falta em estoque por ano e aquele custo fixo dos pedidos lá, que é o meu velho conhecido. Tá? O número total de pedidos por ano continua sendo Dzão sobre Q, tá? Não vai mudar. Então eu sei que o custo fixo de pedidos também não vai mudar, KD sobre Q. Então vamos ver como é que fica o resto aqui. Tá? Então eu tenho aqui o esquema que eu já conheço, é só fazer aquelas continhas que eu já sei fazer, tá? Mesmo esquema. O custo de estocagem por ano vai depender desses triângulos aqui de cima. Simplifico isso. Tá? O custo da falta em estoque dos triângulozinhos aqui de baixo vai dar esse trambolho aqui que é simplificado. E o custo fixo dos pedidos que eu já conheço, KD sobre Q. Tá? Então, eu preciso calcular, eu preciso determinar Q e M que minimiza a soma desses três custos aqui. Tá? Eu tenho aquele TC', né, que agora é uma função de duas variáveis. Tá? Vejam que todo esse dente de serra ele pode mover para cima ou para baixo. Tá? Ou seja, mesmo comprando uma mesma quantidade de Q, tá, eu posso ter mais ou menos falta em estoque. Tá? Esse M aqui pode variar para mais ou para menos, mesmo mantendo o mesmo valor de Q. Tá? Então tem isso aqui, eu vou fazer a derivada primeira de Q e a derivada primeira de M, igualar essas duas derivadas a zero, eu vou ter um sistema de equações e eu vou ter isso daqui. Ó, tá? Q asterisco vai ser isso daqui, e M asterisco vai ser isso daqui. Então, os valores ótimos de Q e de M vão ser esses trambolhos aqui. Eu posso colocar isso em função de EOQ também. Tá? O EOQ é aquele básico. Tá? E é isso aqui que acontece. A minha falta máxima em estoque vai ser o Q asterisco menos M asterisco. Tá? Então, vejam que nesse caso aqui, o que vai acontecer se o meu custo da falta em estoque ficar grande demais, tá? Ficar muito maior do que o H. Tá? O que vai acontecer se o S ficar muito maior do que o H? Tá? Então, pensem nisso aqui.
Outra pergunta para pensar também será que eu posso ter, será que é possível ter um custo maior considerando falta em estoque? Tá? Será possível ter um custo mais alto do que o EOQ básico se eu tiver falta em estoque? Tá? Tendo mais esse custo aqui da falta? Tá? Então, outra pergunta para pensar, e a gente pode responder isso na próxima aula. Tá? Então, eu tenho cá os meus valores, né? D, K, P, custo de estocagem, custo da falta. Aplicando aqui nas fórmulas, tá? Eu vou ter essas quantidades. Então, o tamanho do lote de compra, 342 escrivaninhas. O meu M asterisco, o valor máximo do meu estoque vai ser 210 escrivaninhas. E a diferença entre esses dois vai ser a falta. Tá? Aquilo que eu vou vender sem entregar imediatamente. Tá? 17,5 compras por ano. Tá? E o custo daqui, ignorando o custo fixo dos pedidos, né, que a gente já sabe que é 1.200.000, a gente tem aqui R$10.524. Tá? Bom, a gente já sabe então como é que faz isso. Aqui está um gráfico, está mostrando o que acontece quando eu vario S, tá? Quando eu vario o valor do custo da falta em estoque. Tá? Então, à medida que o custo da falta vai aumentando, o que vai acontecendo aqui? Tá? Isso tem a ver com aquela perguntinha que eu fiz lá atrás. Tá? E por último, a gente tem aqui com produção interna e falta em estoque. Então, se eu juntar os dois, a produção interna e a falta em estoque, tá? Vocês têm plenas condições agora de fabricar aquele gráficozinho, obter os valores, né? Vocês já sabem qual que é a mecânica da coisa. A gente não vai mostrar aqui porque é muito tedioso, né? Mas a solução está aqui. Tá? Eu vou então ter o M asterisco, o Q asterisco e agora eu tenho o S asterisco aqui também, que é o valor da falta aqui. Tá? Uma situação um pouquinho mais complexa, né? Mas, enfim, exatamente o mesmo esquema. Tá? Vou mostrar aqui um exemplo, então, englobando todas essas 4 situações que a gente viu. Tá? Então, a empresa ela pode produzir um item ou ela pode comprar de um fornecedor. Tá? Então, ela tem a oportunidade de ter a produção interna ou comprar de fora. Se ela for produzida, tá, vai custar R$20 de custo de preparação das máquinas. Tá? A taxa de produção interna é de 100 unidades por dia. E se ela for comprada de um fornecedor, o custo fixo do pedido vai ser de R$15. Tá? O custo de manter um item em estoque, tá, vai ser de 2 centavos por unidade por dia. Tá? E a demanda do item é de 26 mil unidades por ano. 26 mil unidades por ano. Tá? Tome cuidado aqui só com as unidades. Tá? Não pode misturar. Letra A. Considerando que não é permitida a falta em estoque, a empresa deverá comprar ou produzir o item. Tá? Então, se eu não permitir falta em estoque, o que é melhor? Eu produzir internamente ou eu comprar de fora? Tá? E se eu permitir falta em estoque, tá? Com o custo anual da falta de R$30 a unidade, o que vai ser melhor? Tá? Então, só aplicar as fórmulas, tá? Não tem realmente segredo e está tudo aqui. Ó. Sem falta em estoque, sem produção interna, tem aqui os meus valores, aplicando lá, eu vou ter um Q asterisco. Lembrem-se de que, como o D é constante aqui e o custo do produto aqui é constante, né? Eu tenho o mesmo
o mesmo valor do preço do produto, né? Aqui nem fala do custo do produto, tá? Se fosse diferente, teria que falar. Então, como não é diferente, estou assumindo aqui que é igual, tá? Então, o valor de P vezes D, eu vou ignorar. E eu tenho aqui o valor de pedidos mais estocagem, tá? Dá esse valor aqui. Se eu produzir internamente, tá? Produzindo internamente, a diferença que eu vou ter é do custo de produção, né, interna, que é um pouco maior, tá? Eu tenho um custo de montagem das máquinas que é maior, mas em compensação eu economizo no estoque. Tá? A gente já viu isso antes. Vocês vão ver que mesmo com o preço de produção interna aqui maior, o custo aqui vai diminuir. Tá? Com falta em estoque, tá? E sem produção interna, então eu tenho aqui os meus valores, né? Sem produção interna cai igual a 15 e tenho aqui os meus valores todos calculados, então vocês podem dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Tá? E com falta em estoque e com produção interna, novamente, o que vai acontecer? Eu vou ter um preço, um custo K maior, mas em compensação eu estou economizando no estoque, tá? Com produção interna. Eu estou economizando aqui duas vezes estoque, produzindo internamente e permitindo falta em estoque. Tá? Então, estão aqui os valores, né? Os custos totais estão aqui, e comparando os quatro, então estão aqui, ó, sem falta em estoque, sem produção interna, permitindo falta em estoque, eu tenho uma queda aqui, aliás, com produção interna, né, eu tenho uma queda, permitindo falta em estoque, então vai ser um valor menor do que sem falta em estoque. Tá? Lembre-se daquela pergunta lá, será que é possível eu ter esse preço aqui com falta em estoque maior do que sem falta em estoque? Tá? E por último, deixando faltar em estoque e produzindo internamente, eu vou ter esse custo aqui de baixo. Aqui é só a aplicação das formas. Tá? Aqui um outro exemplo que eu mostro com os gráficos. Tá? Então eu tenho um produto com a taxa interna de produção e eu consumo esse produto internamente também. Então nesse caso aqui, eu não estou vendendo o produto, eu estou fabricando um produto para consumir. Por exemplo, eu fabrico os parafusos que eu uso dentro das minhas montagens. Né? Ou eu mesmo fabrico o chassi do carro que eu uso para fabricar o carro. Tá? Então aquilo que eu produzo internamente é consumido internamente também, como se fosse vendido, né, internamente. Eu tenho o custo de estocagem, tá? O custo de preparação do lote de produção, a fábrica não permite falta em estoque, tá? E o custo de fabricação de cada unidade é de R$10 para qualquer lote de produção menor do que 1000 unidades. Tá? Então, se eu fabricar em lotes a partir de 1000 unidades, eu tenho um custo mais barato para produzir o produto. Tá? Semelhante, então, aquele valor por desconto por volume. Né? Determine a política ótima de estoque e produção interna. Tá? E trace o gráfico do inventário pelo tempo e do custo por tamanho do lote produzido. Tá? Então, vejam que nesse caso aqui, ó, eu calculo o Q asterisco. Tá? Eu tenho, então, um modelo sem falta em estoque com produção interna, é só pegar a forma apropriada. Tenho aqui lotes, né, de produção de 194 unidades. Os custos diários estão aqui. Tá? Aqui eu tenho que levar em conta o custo do produto. Tá? Estou calculando o custo por dia. Tá? Mas e se a gente fabricar em lotes de 1000? Tá? Fabricando em lotes de 1000, eu vou ter um custo de produto menor. Será que isso aqui vai fazer diferença? Então a gente vê aqui que faz diferença, mas o custo acaba subindo muito por causa do tanto que eu tenho que estocar. Tá?
Então eu vou ter uma quantidade muito menor de pedidos, mas eu vou ter que estocar muito, isso aqui acabou compensando, ou seja, não compensa fabricar em lotes de 1000, compensa fabricar em lotes de 194 unidades. Se eu conseguisse reduzir mais o preço aqui, né, do lote 1000, possivelmente compensaria. Tá? Então, a minha política está aqui, ó, a política está aqui. Tamanho ótimo do lote de produção, 194 unidades, o nível máximo do estoque vai ser de 78 unidades, cada ciclo vai durar 6,47 dias, eu posso deixar isso quebrado mesmo, tá? Então, os tempos eu sempre deixo quebrado, né? As quantidades, é bom a gente arredondar. Os custos eu já calculei, tá? E os gráficos estão aqui, ó. Tá? O gráfico do inventário pelo tempo. Então, o inventário vai subindo a uma taxa de 20, que é 50 menos 30, tá certo? Chega aqui a um nível máximo do estoque de 78, a partir daqui vai decrescer, eu tenho os tempos aqui direitinho, tá? Basta colocar o de um ciclo completo aqui, que tá legal, tá bom? E o gráfico aqui do custo, aqui eu fiz no Excel, tá? Então joguei as fórmulas lá, vejam que eu tenho uma queda do custo até chegar no meu EOQ aqui, ó, até chegar no meu Q asterisco, tá? A partir daqui o custo vai subindo até chegar na quantidade de 1000. Chega no 1000, eu tenho uma queda no custo total, tá? Mas essa queda, vejam que não foi suficiente, né, para melhorar aqui a minha situação. Tá? Então é isso. Tá? E a gente se vê então na próxima aula. Lembrem-se que tem mais um exercício para vocês fazerem lá. Por favor, façam, deem uma olhada na solução depois, tá? E a gente volta na próxima aula para resolver dúvidas, para tirar dúvidas e continuar aqui a nossa matéria. Tá? Até mais.